No vídeo de hoje eu vou ranquear os stands da família Brando e os seus usuários. A família Brando é composta por Jill Brando, que possui o stand The World, Giorno Giovanna, que possui o stand Gold Experience, Donatello Versus com seu stand Underworld, Riquel com seu stand Sky High e Húngalo com seu stand Bohemian Rhapsody. Obviamente o que mais vai contar na lista é poder bruto, mas pela natureza exótica dos stands da parte 6, o critério de decisão final vai ser a inteligência, experiência e tática dos usuários. Então, sabendo disso, vamos lá. Em último lugar, nós temos o Húngalo com o Bohemian Rhapsody, que provavelmente é o lugar mais polêmico dessa lista. Tendo herdado os piores traços do seu pai, o Húngalo é um indivíduo sádico, violento e incrivelmente vulgar, com pavio curto e que guarda rancor contra o mundo por suas circunstâncias, desejando mergulhá-lo no desespero e no caos, além de ter um histórico de abuso de drogas. Após despertar o seu stand, ele é tomado por um impulso de felicidade por ser capaz de se vingar do mundo, encontrando finalmente um propósito na sua vida. Mas após a sua derrota, ele volta à sua natureza de desespero e perde a vontade de viver, se provando o mais fraco mentalmente de todos da sua família. O seu stand é o Bohemian Rhapsody, uma habilidade extremamente poderosa que pode afetar todo o mundo ao mesmo tempo. O alcance e a natureza indireta do stand o tornam impossível de ser derrotado por meios convencionais, permitindo que o usuário se esconda em segurança e observe o mundo ao seu redor mergulhar no caos. Ele é capaz de trazer personagens fictícios retratados em imagens para a realidade por meio de mídias que os contenham. Os tipos de personagens trazidos para a realidade vão desde personagens de desenhos animados e animes até obras de arte e desenhos. Como o stand extrai a sua energia da criatividade e paixão do artista original, o alcance da sua habilidade é infinito. Uma vez que o personagem é trazido à vida, ele vai se comportar e agir como faria na sua própria história. Além disso, os personagens são feitos do mesmo material de onde vieram, e portanto podem aproveitar sua forma original para evitar danos e se mover mais facilmente. O verdadeiro perigo do Bohemian Rhapsody reside na sua capacidade de forçar as pessoas comuns a viverem histórias fictícias. Quando alguém reconhece um personagem que gosta, a sua alma assume o papel do personagem em questão, adotando a sua aparência e sendo forçada a viver o seu destino. É impossível mudar o curso da história em que se encontram, e a história continuará a progredir independente da disposição da vítima em participar dela, pois o destino em si guiará os eventos. Apesar de seu tremendo poder, o Bohemian Rhapsody pode ser facilmente derrotado caso alguém crie um personagem fictício, cujo único papel é devolver outros personagens fictícios às suas fontes originais. Indo para a parte mais técnica, ele é um stand fenômeno que possui nulo em poder destrutivo, velocidade, precisão e potencial de desenvolvimento, já que tudo isso vai ser referente à história que for desbloqueada. Ele tem infinito em alcance, já que ele engloba o mundo inteiro, e a indurabilidade, já que é quase impossível fugir da habilidade. Levando em conta que o stand dele afeta o mundo inteiro e que basicamente todos na família Brando são extremamente inteligentes, é difícil pensar que alguém não exploraria logo a sua fraqueza. É claro que o Húngalo poderia ter a sorte de criar um Dr. Manhattan ou um Saitama e destruir o mundo antes, mas considerando a inteligência dele, eu acho bem improvável. E é por isso que eu deixo ele em último. Meu Deus, João, daquele canal lá, é você mesmo? Eu sou muito sua fã, mano. Sim, sou eu mesmo, o João. E eu tô aqui pobre, dormindo na praça, sem minha esposa, sem minha família, sem meus amigos. E a única coisa que pode me tirar dessa situação é a loja oficial do canal que eu acabei de lançar, aquelalojala.com. Tem muitos produtos absurdos de JoJo para colecionar. Clica aqui embaixo no link da descrição e acesse aquelalojala.com. E depois nós temos o Riquel com seu stand Sky High. O Riquel é inicialmente retratado como um jovem fraco e abatido devido às numerosas aflições que sofre, com pouca esperança para o futuro e um espírito danificado. Ele é atormentado por uma doença desconhecida, com sintomas aparentemente aleatórios, mas ganha mais confiança após o Put desbloquear o seu stand Sky High. Durante a sua luta com a Jolene, o Riquel é visto evoluindo em um lutador honrado e corajoso que luta para pagar sua dívida de gratidão com o Put. E quando ele é derrotado pela Jolene, ele a parabeniza
empresa e revela detalhes importantes sobre o Put. Além disso, o Rickel herdou a determinação e as ações intensas do seu pai Jill, bem como o raro traço de reconhecer um adversário digno. O seu stand Sky High serve como uma ferramenta que permite ao Rickel controlar uma espécie de criaturas conhecidas como HODs. Normalmente eles são pequenos e quase invisíveis, exceto quando estão sendo gravados. Mas um grande grupo de criaturas sob o controle do Rickel pode agir como seu próprio exército. Os HODs voam utilizando 4 conjuntos de asas para se propulsionar. Quando voam, as suas asas giram como hélices e a direção em que voam depende da direção da rotação de suas asas. Além disso, são especialmente ágeis e conseguem passar por aberturas extremamente pequenas ou escapar dos socos do Stone Free. Através do Sky High, o Rickel descobriu a principal fonte de sustento dos HODs, o calor corporal. Voando por outros organismos, os HODs podem absorver o calor corporal como comida e usá-lo para se alimentar. Eles também podem encontrar calor para absorver através de órgãos de busca de calor localizados perto de suas narinas. O poder do Sky High é controlar e direcionar esses HODs. Ainda não se sabe como ele os controla, mas acredita-se ser uma relação de confiança. Antes de aprender sobre o seu stand, os HODs até prejudicavam o Rickel, sugando o calor do seu corpo e causando doenças. Isso ainda pode acontecer se ele estiver em situações estressantes, como quando a Jolene e Hermes o atacam. Ele pode controlar todos os HODs desde que eles estejam em sua linha de visão, mas quanto mais perto ele estiver, mais precisamente ele pode direcioná-los. Ainda assim, ele consegue controlá-los até que a longas distâncias, como quando ele usou os HODs para atacar a Jolene, a Hermes e o Empório em um helicóptero. O Rickel precisa se concentrar para controlar os HODs direito, e se ele perder o controle, o Sky High pode fazer com que os HODs parem de se mover. O Rickel aproveita o hábito dos HODs de sugarem calor para rapidamente e localmente diminuir a temperatura de uma parte do corpo escolhida. Quando concentrado em um lugar, a diminuição rápida de calor pode fazer com que parte do corpo e órgãos internos fiquem propensos a doenças e falhas. O roubo de calor pode ocasionar diversos efeitos, como afetar as pálpebras causando cegueira, afetar os músculos e causar imobilização e até putrefação do músculo, controlar precisamente os movimentos das mãos e da fala, torção dos tornozelos, atraso na percepção visual, morte garantida caso o ataque seja no bulbo e anestesia dos nervos do pescoço para continuar a lutar mesmo com dor e choque. Indo para a parte mais técnica, o Sky High é um stand de curto alcance que possui nulo em poder destrutivo e em velocidade, já que o stand em si não faz nada e quem faz são os HODs. Bem em alcance, que é referente ao alcance da visão do Rickel, sem durabilidade, indicando que ele aguenta o tanto que um humano normal aguenta, e nulo em precisão e potencial, já que eles estão ligados aos HODs em si para poder funcionar. Sendo sincero, é normal pensar que o Rickel perderia para todos os demais. No entanto, mesmo tendo um stand extremamente complexo e situacional, ele ainda vence do húngaro se ele tivesse 2 dígitos de QI. Então ele fica em penúltimo. Depois nós temos o Donatello versus com seu stand Underworld. O Donatello, por ter sido abandonado, abusado e preso injustamente, desenvolveu um rancor contra a sociedade em geral, desejando ser feliz a qualquer custo. Ao ser encontrado pelo Put, ele inicialmente se mostrou sem rumo na vida, apenas sobrevivendo. Ele acabou herdando do seu pai a sua crueldade, egoísmo e pensamento rápido. No entanto, ele é absurdamente precipitado e impulsivo. O Donatello é tão implacável quanto desesperado, constantemente disposto a colocar vidas inocentes e a sua própria segurança em risco pelos seus objetivos. A habilidade do stand Underworld é escavar memórias de eventos e pessoas do passado, partindo do princípio de que o solo contém as memórias de tudo que aconteceu nele. O Donatello usa isso para convocar qualquer evento histórico que tenha acontecido na área de Orlando, na Flórida. Ao cavar e descobrir o solo, ele também pode prender os seus inimigos em recriações de memórias. As memórias incluem, mas não se limitam, a acidentes de avião, tiroteios, jogos de futebol da NFL, minerais e até a pessoas envolvidas em eventos registrados. Enquanto o Underworld não for interrompido na escavação do solo, o Versus pode criar uma reencenação do evento e ter conhecimento do passado. As memórias dos indivíduos que experimentaram o evento original são conscientes dos seus status, mas não se importam, como quando uma comissária de bordo calmamente informa a Jolene sobre o eminente acidente de avião que vai ocorrer. Essas memórias também são compostas da Terra e podem ser vistas por não usuários de stand. Assim, se alguém estiver preso em um evento, eles experimentarão o que aconteceu no passado e não poderão interferir ou mudar em nada de forma alguma. Por exemplo, se alguém estiver preso em uma memória de um acidente de avião, eles inevitavelmente experimentarão o acidente e morrerão. Para evitar isso, é preciso encontrar alguma brecha ou uma condição dentro da memória, como uma área onde ninguém morreu ou então ficou apenas ferido. Indivíduos que não morreram no evento original também vão sobreviver na memória.
Embora a versatilidade do Underworld permita que o Donatello use uma ampla variedade de ações a seu favor, o próprio stand tem habilidades limitadas de luta, muitas vezes deixando seu usuário indefeso ao lutar contra outro stand e perdendo em força bruta. O stand e o seu usuário são vulneráveis a danos, mesmo enquanto estão desenterrando memórias. Indo para a parte mais técnica do stand, ele é de curto alcance e possui nulo em poder destrutivo, já que os danos são causados apenas pelas memórias. Ele possui 100 velocidade, que corresponde a um ser humano normal, A em alcance, que é o tamanho de Orlando na Flórida, 100 durabilidade, que corresponde a um ser humano normal, e nulo em precisão e potencial de desenvolvimento, porque isso é referente às memórias. O Underworld é basicamente uma versão mais limitada do Bohemian Rhapsody, mas sem uma fraqueza tão óbvia assim, o que já seria o suficiente para encurralar os seus irmãos, que não teriam como se defender, mas ele perderia para os demais porque eles iam conseguir achar brechas nas suas armadilhas e iam acabar vencendo no combate corpo a corpo. Então vamos para Giorno Giovanna e o seu stand Gold Experience. O Giorno teve uma infância cercada de solidão e abusos, mas após salvar a vida de um gangster, ele passou a ser protegido e viu que a única forma de ajudar as pessoas necessitadas era utilizando o sistema criminal a seu favor. Com essa forte determinação, ele se tornou uma pessoa extremamente confiante e implacável, sendo capaz de fazer de tudo para atingir os seus objetivos. Ele herdou do seu pai a sua inteligência e frieza, mas permaneceu tendo um bom coração. O seu stand é o Gold Experience, que possui a habilidade de embutir tudo que toca com vida, podendo converter objetos inorgânicos em orgânicos que refletem qualquer dano infligido a eles. Quando uma pessoa é tocada pelo Gold Experience, ela vai ficar com a consciência acelerada, basicamente impedindo que o seu corpo reaja aos ataques do Giorno. Ele também é capaz de aumentar a velocidade da vida de um organismo, fazendo uma árvore crescer e eventualmente morrer em questão de segundos. Ele também pode criar órgãos e tecidos para se curar e curar aliados, em um processo que é extremamente dolorido e demorado, mas muito eficiente. E por fim, ele ainda pode sentir a vida em ambientes para detectar a presença de seres vivos. Indo para a parte mais técnica, o Gold Experience possui 100 poder destrutivo, que é equiparável a um ser humano normal, A em velocidade, o que indica que ele é muito mais rápido que um ser humano normal, 100 em alcance, que é relativo a 2 metros, D em durabilidade, indicando que ele é um pouco frágil, 100 em precisão, que é referente aos seus punhos, e A em potencial de desenvolvimento, que é referente à versatilidade absurda das suas habilidades. Em combate direto, eu acredito que o Giorno não teria dificuldade nenhuma em vencer os seus irmãos mais novos. Sob um ataque do húngalo, o Giorno provavelmente deduziria facilmente a necessidade de criar um desenho que fizesse todos os demais perderem seus efeitos. Sob um ataque do Riquiel, o Giorno poderia se defender criando animais que reduzam a temperatura do seu corpo para confundir os rods, ou até mesmo criar outros rods para atacar o seu irmão. E por fim, em um ataque do Donatello, ele poderia criar um casulo ou algo vivo que o protegesse e infligisse o dano original para ele. Então, sem dúvida, eu acredito que ele seja o irmão mais forte de todos. E agora nós chegamos ao patriarca da família Brando, Dio, com seu stand The World. Por ter sido criado em um lar pobre e cheio de abusos, o Dio moldou sua personalidade em uma pessoa extremamente manipuladora, violenta e dominadora sem empatia alguma. Ele é uma pessoa com uma ambição sem igual e um amor pelo poder, sempre escalando nos seus objetivos, indo de ficar rico para dominar o mundo e por fim remodelar toda a realidade à sua vontade. Ele é extremamente inteligente, sedutor e maligno, no entanto possui um temperamento forte e pode surtar caso colocado numa situação estressante, sendo essa sua maior fraqueza. Por ser um vampiro, ele possui super força, super agilidade, manipulação corporal, regeneração, sentidos aguçados, poderes de congelamento, capacidade de criar quimeras, hipnose, pode lançar jatos pressurizados dos olhos e até mesmo implantar sementes de carne que controlam a vontade das pessoas. Por dividir o corpo com o Jonathan, ele ainda pode usar o seu stand de forma secundária, conseguindo obter diversas informações através de vinhas. No entanto, o seu poder mais utilizado e conhecido é o seu stand The World, que possui a habilidade de parar o tempo, onde toda a realidade é congelada e ele é o único capaz de se mover nessa condição. Por estar inicialmente enfraquecido, ele conseguia parar o tempo por um máximo de 5 segundos, mas conforme ele foi se recuperando, esse tempo foi aumentando e devido às suas habilidades de vampiro, ele teoricamente conseguiria parar o tempo por quanto tempo ele quisesse. Se ainda não fosse o bastante, o stand ainda é extremamente forte, veloz, preciso e durável. Indo para a parte mais técnica, ele é um stand de curto alcance que possui A em poder destrutivo,
vivo e em velocidade, indicando que ele está extremamente acima de um humano normal. Sem alcance, que é referente apenas ao quanto seu stand pode se distanciar, já que a habilidade de parar o tempo se aplica a todo o universo. A endurabilidade, já que ele é extremamente resistente. Bem precisão, já que ele é muito preciso. E bem potencial de desenvolvimento, já que ele pode ir aprendendo gradativamente a aumentar o seu controle sobre o tempo parado. Eu nem preciso dizer que com todas essas habilidades, ele seria muito mais do que páreo para todos os seus filhos. O que poderia causar mais problemas para ele seria o Diurno, já que teoricamente as suas habilidades de gerar vida poderiam agir de forma semelhante ao Ramon com os vampiros. Mas para isso ele ia ter que chegar perto do Jill, que tem todos os meios possíveis para impedir que isso aconteça. Então até aqui, ele é o vencedor. E então nós temos a evolução do stand do Diurno através da flecha Requiem, que é o Gold Experience Requiem. Nessa versão, o Diurno consegue a habilidade de nulificar todas as ações realizadas contra ele. Uma vez atingido por esse efeito, não há como escapar e o oponente terá todas as ações que realizou revertidas, independente da sua habilidade. Esse stand é basicamente invencível e oficialmente é o mais forte da franquia. Eu nem preciso entrar na questão mais técnica, já que ele nem sequer se enquadra nas métricas padrões. E colocando como adição aqui para não me xingarem nos comentários, entra o Heaven Ascension Jill, com seu stand The World Over Heaven. Ele não é exatamente oficial e só apareceu no jogo Eyes of Heaven, mas vale a pena citar. Essa versão do Jill é uma que conseguiu vencer o Jotaro e concluiu o plano do céu, se tornando basicamente um deus que reescreveu toda a realidade do universo para que a humanidade o enxergue como um deus. O seu stand tem o poder de sobrescrever a realidade, permitindo que o Jill reescreva qualquer coisa que já tenha existido. A extensão do potencial dessa habilidade é ilimitada e ele pode fazer basicamente o que ele quiser. Para ter uma noção, ele conseguiu cancelar um ataque conjunto do Tusk Act 4 e do Gold Experience Requiem ao mesmo tempo, só porque ele pode. A única fraqueza que ele tem é que ele precisa usar os punhos para isso, mas quem se importa, né? Ele é basicamente um deus. No entanto, é importante frisar que esse stand não é oficial e tá aqui como menção honrosa, certo? De qualquer forma, esse foi o ranking da família Brando e eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de considerar se tornar um membro, acessar a nossa loja, deixar um like, um comentário, se inscrever ou fazer o que você quiser. Então é isso, um forte abraço e até a próxima.